Está começando agora A Voz que Clama. Com ela, Simone Guerra. Estamos trazendo até vocês as interpretações corretas de Daniel e de Apocalipse. Começamos estudando as revelações do Apocalipse, entretanto, para que nós possamos compreender a mensagem profunda que vamos estudar agora de Apocalipse, precisamos estudar o livro de Daniel. E é interessante nós lembrarmos que o livro de Daniel, ele foi escrito para o tempo do fim. As visões, os sonhos que são ali apresentados são para o tempo do fim. E nós encontramos em Daniel, no capítulo 2, o verso 28, quando o Eterno deu a visão para Daniel sobre a revelação do sonho de Nabucodonosor. Então Daniel disse assim: há um Criador no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Então, nós vemos que o livro de Daniel é um livro que é para os últimos dias. E é por isso que em Daniel 12 nós encontramos o anjo falando a Daniel que Daniel podia descansar, podia se juntar aos antepassados, porque tudo aquilo que Daniel havia escrito é para o tempo do fim. Bem, então Daniel é a chave que abre os episódios que nós vamos ver no livro de Apocalipse. Por isso a importância de nós estudarmos Daniel dentro do contexto de Apocalipse. Então, veja bem, nós encontramos os jovens hebreus que são levados cativos para a Babilônia e lá eles decidem viver de uma forma diferente. Decidem não participar dos alimentos que o rei tinha na sua mesa. E então eles pedem que lhes seja servido um alimento diferente daquele que era oferecido ao rei. Ou seja, um alimento vegetariano, com base em alimentos preferencialmente crus, para que eles pudessem ter mais vigor, ter a mente mais aberta, mais compreensiva. E então nós vimos que esses 4 jovens, eles foram agraciados com sabedoria do alto. Temos já um estudo gravado sobre isso, chamado A Dieta do Éden. Foi a dieta que esses jovens escolheram. Então, depois de aprovados, eles foram eleitos como prefeitos, como autoridades no reino da Babilônia. Nós encontramos também que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E neste sonho, o rei chamou para interpretá-lo todos os seus sábios, os magos, os feiticeiros, os entendidos. E o rei, então, não sabemos se ele esqueceu o sonho ou se ele estava provando os seus sábios, mas ele disse: contem-me o sonho, e então me deem a sua interpretação. E esses sábios, eles não conseguiram nem mesmo contar ao rei qual era o sonho, e quanto menos a sua interpretação. Mas o rei, indignado, então mandou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. E Daniel estava entre os sábios. Entretanto, ele não foi levado à presença do rei. E quando saiu o decreto de morte para todos os sábios de Babilônia, então Daniel ficou sabendo que havia o rei pronunciado essa sentença, porque ele queria saber a interpretação e a revelação do seu sonho. Então, Daniel pediu para ser introduzido à presença do rei,
E o rei lhe falou então que ele queria saber qual era o sonho e qual a sua interpretação. Daniel então pediu um prazo. Ele se reuniu com seus 3 amigos e eles foram orar e jejuar, pedindo que o Criador lhes desse, então, sabedoria e que eles pudessem ser capazes de contar ao rei o sonho e a sua interpretação. E o Senhor deu a Daniel, então, em sonhos durante a noite, qual foi o sonho do Nabucodonosor, do rei, e qual era também a sua interpretação. Então Daniel se apresentou diante do rei e falou ao rei que o rei estava preocupado durante a noite, pensando o que seria depois que passasse o seu reino, depois o que viria no futuro. Então o eterno Criador fez saber ao rei Nabucodonosor o que haveria de ser depois dele. E mostrou que Nabucodonosor, ele tinha recebido a autoridade do Altíssimo. Ele estava no poder porque o próprio Criador permitiu que ele estivesse ali. E então Daniel falou para o rei todas essas coisas e revelou o sonho. O rei estava preocupado e então ele viu uma grande estátua, cuja cabeça da estátua era de ouro, os braços e o tronco eram de prata, a região do quadril era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram uma mistura de barro e de ferro. E quando o rei olhava para essa estátua, eis que vem uma pedra que vem caída das montanhas, vem do alto, sem o auxílio de mãos, e essa pedra cai nos pés da estátua, colocando a estátua por terra. E essa pedra, ela era um reino eterno. Então, Daniel pôde dar a interpretação que o rei Nabucodonosor simbolizava a cabeça de ouro. O reino de Babilônia, então, que reinou desde o ano 605 antes da Era Comum até 539, era a cabeça de ouro. Era o reino mais poderoso, mais rico, mais suntuoso. E Nabucodonosor, então, representava essa cabeça de ouro. Depois dele, então, vieram os medos e os persas. Por isso a simbologia dos 2 braços, porque 2 poderes se uniram, os medos e os persas, para então ter mais força, mais poder e dominar Babilônia, que era um reino poderoso. E esses 2 reinos são então simbolizados pelos 2 braços da estátua, ou seja, um reino inferior em qualidade, em riquezas ao reino de Babilônia. E os persas e medos dominaram então do ano 539 antes da Era Comum até 331, quando eles foram então dominados por Alexandre o Grande. Alexandre simbolizava então o quadril da estátua, de bronze, inferior também à prata. Então nós vemos que Alexandre o Grande dominou os medos e os persas, e por isso ele foi simbolizado pelo o quadril de bronze, que era inferior ao ouro e à prata. E depois, então, de Alexandre, veio um 4º poder mundial,
que simbolizava então o ferro. Era um reino que seria forte como ferro, que ia esmiuçar todas as coisas. Nós vamos ver então o sonho, depois a visão de Daniel, que ele então deixa mais detalhes sobre estes reinos. Então Roma, simbolizado pelas pernas de ferro, foi um reino civil e também um reino religioso, e dominou desde o ano de 168, antes da Era Comum, antes da primeira vinda do Salvador, do Messias, do ungido, até 478, depois da Era Comum. Então esse foi o reino romano que dominou. E depois então viria um reino dividido. Vários poderes, alguns fortes como o ferro, outros mais inferiores como o barro. E como o barro e o ferro não se ligam, também esses reinos não se ligariam. Eles tentariam sim, através de casamento. Nós vimos isso, né, na Espanha, tentando fazer com que filhos e filhas de impérios se unissem pelo casamento para unir os reinos, mas a profecia diz que somente 4 reinos seriam de domínio mundial. Não haverá mais um reino de domínio mundial, embora vão tentar. Nós veremos agora, nos últimos dias, uma aplicação lá em Apocalipse, que vai se levantar um poder e vai querer ter novamente o domínio mundial. Mas a profecia diz que não haverá mais, porque hoje nós vivemos nos pés da estátua. Reinos fortes, outros reinos fracos, e assim vai até o final dos tempos. E nos pés da estátua, então, essa mistura de reinos, virá então um reino eterno, um reino que não passará para outra nação. Essa grande pedra que caiu nos pés da estátua, então é o reino do nosso Salvador, que virá para reinar eternamente, colocando fim a todos esses reinos que já passaram. Nunca mais haverá um domínio mundial sobre a terra, mas sim o reino do nosso Salvador, que virá em breve para reinar eternamente. Nós já estudamos também sobre esse reino mundial que virá, e este reino, então, o nosso Criador, ele já preparou tudo para que esse reino seja um reino eterno. E esse reino será o reino dos santos do Altíssimo. Assim está dito. Mas é impossível que este reino seja estabelecido na terra sem que haja primeiro o extermínio das pessoas más, das pessoas que não quiseram ter um concerto com o Eterno. E também do originador do pecado. Satanás tem que ser destruído. Por isso, os santos do Altíssimo estarão, segundo o Apocalipse, indo para o céu. Vão passar ali 1000 anos consultando os livros e fazendo o julgamento sobre aqueles que não estarão ali. Depois, então, dos 1000 anos, que Satanás vai ficar nessa terra sem forma e vazia, no mesmo estado que ela se encontrava antes da criação. Satanás foi expulso para cá, antes que houvesse vida neste planeta, e ele sobreviveu. Então ele ficará aqui 1000 anos nesse estado da terra, escuro e vazio e sem vida. Porque com a volta do Salvador, nós vemos então que os santos vão para o céu consultar os livros e participar do grande banquete
das bodas do Cordeiro, porque o Cordeiro tomará posse da cidade que está preparada. E os santos agora são convidados para as bodas do Cordeiro. E eles mesmos serão os habitantes da cidade. E aqui a terra estará durante 1000 anos. É nessa condição, sem forma e vazia em escuridão. E Satanás estará aqui preso por circunstâncias, diz o livro do Apocalipse. Mas então, depois dos 1000 anos, virá para esta terra este reino, porque este reino vem do alto. Este reino vem do Altíssimo para reinar eternamente aqui nesta terra. Então, com o fulgor e com a glória do Criador que virá, e a cidade santa que vai descer, os ímpios vão ressuscitar e eles vão reconhecer que eles não mereciam realmente estar dentro da cidade, porque eles foram maus, e vai estar passando sobre eles um filme sobre toda a maldade que eles praticaram. Então, descerá do céu fogo e enxofre, como nós vimos, para consumir os ímpios para sempre e consumir também Satanás e os seus anjos. Então terá início o reino eterno. Esse reino será dos santos do Altíssimo. Foi isso que Daniel viu. Então, nós compreendendo o que acontece com esses reinos, nós vamos então ter um vislumbre do que vai acontecer nos últimos dias. E essa é a intenção do Criador, mostrar para os seus escolhidos o que vai acontecer nos últimos dias. E está profetizado em Amós 3, o verso 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Então, nós podemos confiar que tem alguém no comando, que o Eterno não vai fazer nada sem primeiro revelar. E como já está escrito o livro do Apocalipse, nós precisamos agora compreender as figuras que são descritas ali, porque essas figuras estão reveladas no livro de Daniel. Então, o livro de Daniel é a chave para compreendermos os mistérios do livro do Apocalipse. Na verdade, o livro de Apocalipse já diz revelação do Apocalipse. É um livro revelado, é um livro para os nossos dias, especialmente para nós que vivemos no tempo do fim. E, como nós vemos, não tem mistério nenhum. O Senhor deu a interpretação do sonho de Nabucodonosor e Daniel pôde compreender e o rei pôde compreender. Às vezes, muitas pessoas são levadas a fazer como o rei Nabucodonosor. Pegam a profecia e fazem uma aplicação errônea. Por exemplo, nós encontramos no capítulo 3 de Daniel que o rei Nabucodonosor, todo cheio de si por ser a cabeça de ouro, ele agora, não conformado em ser apenas a cabeça, ele manda erigir uma estátua no campo de Dura, toda de ouro. Uma estátua mais ou menos da altura de um prédio de cerca de 7 andares. Ele mandou erigir. E chamou todos os súditos agora para adorarem aquela estátua. Quando eles ouvissem as músicas que seriam tocadas, todos deviam se prostrar diante da estátua de ouro. E a estátua não era toda de ouro. Apenas a cabeça era de ouro. Mas o rei Nabucodonosor, então, torceu
a mensagem que o Eterno deixou para que ele compreendesse. Ele torceu, e tem muita gente também torcendo, porque para nós compreendermos Apocalipse, nós precisamos estudar Daniel juntamente. E as figuras de Daniel, elas então são representadas no livro de Apocalipse. E sem estudar Daniel, nós não compreendemos o livro de Apocalipse. Então já ficou muito claro agora sobre esses 4 reinos de domínio mundial e que não haverá nenhum outro poder que vai se levantar novamente. Muitos tentaram. Napoleão tentou e não deu em nada. Hitler tentou também o domínio mundial. Estados Unidos também tenta dominar um pouco ali, um pouco aqui, e outros países. A Inglaterra teve vários domínios em pequenas áreas, mas nunca mais um domínio mundial. Porque a profecia assim disse, assim está escrito. E tem alguém no comando. O nosso Criador, ele mantém tudo sob controle. E tudo que Satanás faz ainda é controlado por ele, e ele pode ir até onde o Criador permite, e não mais. Então, nós podemos confiar que o Eterno está no comando. Essa é a mensagem de Daniel, de mostrar ao rei o seu sonho e tudo o que ia acontecer. O rei estava curioso e o Eterno, então, satisfez a sua curiosidade, dando-lhe este sonho. Entretanto, nós vemos também que o rei se envaideceu, fez uma estátua completamente de ouro, que não era a representação verdadeira, e quando os jovens hebreus não se prostraram, ele então mandou esses jovens para a fornalha de fogo ardente. As pessoas que jogaram os jovens hebreus ali, Daniel possivelmente estava em alguma missão do reino e não estava presente, mas os seus amigos estavam ali. E eles não se prostraram diante da estátua. É interessante que nós sabemos que não haviam só aqueles jovens hebreus. Milhares de hebreus foram levados para a Babilônia. E onde estavam os outros? Só aqueles 3 que não se prostraram diante da estátua para adorá-la? Os outros então se prostraram? É uma questão que fica para nós pensarmos. Mas quando aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo ardente, as pessoas que os lançaram ali foram mortas pelo calor da fornalha. E aqueles jovens caíram dentro da fornalha. As cordas que os amarravam foram soltas e eles passearam, caminharam dentro da fornalha. E quando o rei olhou, ele perguntou: escuta, nós não lançamos ali 3 jovens hebreus e agora estou vendo 4 pessoas caminhando ali no meio das chamas e não se queimam? E o quarto é semelhante ao Altíssimo em brilho, em poder, em glória? Então o rei Nabucodonosor reconheceu que tem um poder no comando e que nós também podemos saber que o Eterno, ele livra as pessoas que são fiéis a ele. Ele guarda e ele protege. Essa é a mensagem da história da estátua de Nabucodonosor, que nós podemos confiar que ele está no comando, que ele vai nos alimentar com um maná escondido. Nós vamos ver lá no livro de Apocalipse. Não precisamos temer. Vai tentar sim um poder se levantar. E ele vai ter até uma certa autoridade. Nós já estamos vendo os acontecimentos, somos proibidos de sair de casa, somos proibidos de várias coisas. Esse poder está se levantando e ele vai querer domínio. Mas nós vamos ver no Apocalipse que o Criador tem outra ideia, ele tem
outro objetivo com esse poder se levantando. Essa guerra não é nossa. O nosso Salvador está no comando, porque essa guerra começou lá no céu, quando o anjo caído se revoltou contra a autoridade do Altíssimo e quis ser semelhante ao Altíssimo. Então ele não cansa de querer ser adorado. Então essa guerra não é nossa. Essa guerra é do Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, está escrito na profecia. Podemos confiar, podemos ficar tranquilos e confiantes. Não precisamos entrar em pânico, porque nós temos alguém que cuida de nós. Essa é a mensagem de Apocalipse e a mensagem também de Daniel. Vamos então continuar estudando um pouco mais de Daniel, porque nós precisamos entender no livro de Daniel, para quando chegarmos no Apocalipse, nós vamos deparar ali com 3 monstros, 3 bestas. A besta que vem do mar, a besta que vem da terra e a besta que vem do abismo. E para nós compreendermos então essa revelação do Apocalipse, vamos então estudar conjuntamente o livro de Daniel. E vocês vão ver como é maravilhoso o plano do Altíssimo para a nossa vida. Então, eu espero vocês para nós continuarmos na próxima semana estudando um pouco mais do livro de Daniel.